Fala, meus queridos, tudo bem? Estamos aqui retornando hoje, né? Nós tivemos essa pausa aí das férias. Todo mundo acredito que tenha descansado, aproveitado. E aí, mas o trabalho nos chamou, né? O meu trabalho é exatamente tentar mudar um pouquinho a cabecinha de vocês para os estudos, para focarem nos estudos. Ao mesmo tempo em que o trabalho de vocês é estudar para tentar ter um futuro, digamos, tranquilo, né? Um futuro promissor. Então, cumprindo a minha obrigação e desde já quero desejar boas-vindas de volta a todos aí, todas, né? Saudade de vocês, certo? Em breve a gente vai estar se encontrando presencialmente, né? Se Deus permitir, a gente sabe da situação atual da escola, situação estrutural, né? Mas o nosso tema da aula de hoje é potenciação, certo? A gente vai trabalhar uma revisão sobre a potenciação e suas propriedades, certo? Antes de falar sobre a potenciação e suas propriedades, é necessário que primeiro saibamos o que vem a ser uma potência. Observe o exemplo abaixo, certo? A gente tem 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, igual a 2 elevado a 4, certo? Note que nesse exemplo, o número 2, chamado de fator, quando a gente tem números em uma multiplicação, a gente chama esses números de fatores, né? Tanto é que diz que a ordem dos fatores não altera o produto, que é o resultado final da multiplicação. Então, cada doisinho desse aí do lado esquerdo da igualdade a gente chama de fator. E esse doisinho ele se repete 4 vezes, então, nesse exemplo, né, em uma multiplicação que pode ser representada da forma como vem depois da igualdade, 2 elevado a 4, apenas o número 2 elevado a 4, onde esse número 4 indica a quantidade de fatores, ou seja, quantas vezes o 2 se repete. Quando a gente olha para o exemplo, a gente tem 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então, para simplificar, para deixar algo mais fácil de visualizar, né, a gente, na potenciação, a gente usa o 2 como base e o 4 como expoente, certo? A essa representação damos o nome de potência. Com isso, podemos concluir que potência nada mais é do que a representação de uma multiplicação de um mesmo número em n vezes. De forma geral, temos a elevado a n é igual a vezes a vezes a vezes a, e aí reticências vezes a novamente, n vezes. Então, o n, que é o expoente, ele representa quantas vezes o a, que é a base, que é o fator, está sendo multiplicado por ele mesmo, certo? Vamos conhecer agora as principais partes de uma potência, com o seguinte exemplo abaixo. 5 elevado a 3. Então, significa que o 5 ele está sendo multiplicado por ele mesmo 3 vezes. 5 vezes 5 vezes 5. Então, efetuando essa conta, a gente tem 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. O 5 é a base, o 3 é o expoente e o 125 é a potência, é o resultado dessa base elevada a esse expoente. Chamamos de base o termo que se repete na multiplicação. É o fator da multiplicação, como eu havia falado. Nesse caso, a base é o número 5, né? Chamamos de expoente ao número que fica elevado. Ele indica o número de fatores da multiplicação. Nesse caso, o número de fatores é 3, ou seja, 5 vezes 5 vezes 5, ou seja, 5 está se repetindo 3 vezes. Indica que são 3 fatores 5, que possui como resultado 125. A esse resultado, damos o nome de potência. É o valor final da multiplicação, certo? Propriedades fundamentais. Potência elevada a expoente zero. Quando uma potência estiver elevada a expoente zero, o seu resultado será sempre, aí é uma convenção, né, matemática, eu espero que todos lembrem disso, o resultado, quando a gente tem uma potência elevada a expoente zero, o resultado será sempre igual a 1. Então, A elevado a zero, o A é a base, seja ela qual for, uma representação genérica aqui. Então, A elevado a zero é igual a 1.
E aí, partindo para os exemplos numéricos, nós temos 5 elevado a zero, 1. 3 elevado a zero, 1. 1 meio elevado a zero, 1. Então, pensando em qualquer número, qualquer representação numérica, a gente sabe que quando este número está elevado a zero, o resultado será sempre 1. Potência elevada a um expoente 1. Quando uma potência estiver elevada a um expoente igual a 1, o seu resultado será sempre a própria base. Certo? Então, deixa eu só ocultar isso aqui. Era para eu ter feito isso antes, mas está de boa. Quando uma potência estiver elevada a um expoente igual a 1, seu resultado será sempre a própria base. Então, A elevado a 1 é igual a A. Partindo para o exemplo numérico, 4 elevado a 1, 4. 1 quinto elevado a 1, 1 quinto. 19 elevado a 1, 19. Então, qualquer número elevado a 1 é ele mesmo, certo? 19 elevado a 1, quando a base elevada a qualquer, a expoente 1, na verdade, o resultado é a própria base. Propriedades fundamentais. Aí a gente já vem começar a trabalhar algumas propriedades que são extremamente importantes, certo? Potência elevada a um expoente par. Né? Nesse primeiro exemplo, a gente tem a base 3, e no exemplo de baixo, a gente tem a base menos 3, certo? Deixa eu ver se eu consigo só botar o desenho aqui. Tá bom. Pronto. Nesse primeiro exemplo, a base é 3. Nesse segundo exemplo, a base é menos 3. Então, a base em cima aqui é positiva e a base embaixo é negativa. Mas nós estamos sendo elevados a um expoente par, certo? Quando o expoente é par, o resultado sempre é positivo, certo? A gente tem 3 elevado a 4, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, ou seja, a base 3 está elevada ao expoente 4, ou seja, 3 multiplicado por ele mesmo 4 vezes, que dá 81. Ao mesmo tempo em que menos 3 elevado a 4 é o menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3, ou seja, ele por ele mesmo 4 vezes, né? E aí a gente tem um expoente par. Então, como o expoente é par, quando a gente multiplica menos vezes menos, lembrando lá do jogo de sinais, o resultado é positivo, certo? E aí nós vamos pegar esse resultado positivo e multiplicar por um outro negativo. Aí mais com menos, mais vezes menos, na verdade, o resultado vai ficar negativo. E após esse resultado, essa multiplicação, a gente multiplica novamente por menos. E aí fica menos vezes menos, consequentemente o resultado fica positivo. Então, qualquer potência, qualquer base elevada a um expoente par, o resultado sempre será positivo, certo? E aí, fazendo o paralelo com a potência elevada ao expoente ímpar, quando uma potência estiver elevada a um expoente ímpar, o seu resultado terá sempre o mesmo sinal da base. Pronto. A base tem sinal aqui positivo. A base aqui tem sinal negativo. Então, quando o expoente é ímpar, o resultado final ele acompanha o mesmo sinal da base. Então, 4 elevado a 3 é 4 vezes 4 vezes 4. Aqui o 4 é positivo. Resultado final positivo também, certo? 4 vezes 4 é 16, vezes 4 é 64. Ótimo. Menos 4 elevado a 3. Menos 4 vezes menos 4 vezes menos 4. Então, menos vezes menos mais, mais vezes menos, menos. Então, acompanha o sinal da base. A base não é negativa, o expoente não é ímpar. Então, consequentemente, o resultado ele é negativo também. Potência elevada a expoente negativo. Quando uma potência estiver elevada a um expoente negativo, devemos inverter a base da potência e trocar o sinal do expoente para positivo. Esse primeiro exemplo. A gente tem 2 sobre 3 elevado a menos 4. Qual é o objetivo? Transformar esse menos 4 em positivo. Ele precisa ficar positivo. E aí a técnica que a gente utiliza é inverte a base não é 2 sobre 3, inverte, fica 3 sobre 2. Automaticamente, o expoente que era negativo, menos 4, passa a ser positivo, 4, certo? E aí assim, fica tranquilo de resolver. A gente tem uma fração, 3 sobre 2, elevado a um expoente.
a gente multiplica o numerador, né? Eleva o numerador ao 4, está aqui em cima, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 4 vezes. Da mesma forma faz com o denominador, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é o 2 elevado a 4. A gente eleva os dois aqui, o numerador e o denominador, a 4. Então, automaticamente, efetuando essas continhas, 81, 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81. E 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Então, automaticamente, esse resultado fica 81 sobre 16. Inverter a base de uma potência, essa é uma observação. Significa trocar ordenadamente o numerador pelo denominador e vice-versa. Foi o que a gente fez. Assim sendo, A e B, a e B dois números reais, temos a elevado a menos n, a elevado a menos n, a gente inverte a base. Então, se aqui é A, automaticamente tem um denominador 1, a gente inverte, fica 1 sobre A elevado a n, positivo. Certo? Que é 1 sobre A elevado a n. O 1 elevado a qualquer valor vai ser sempre 1, né? 1 vezes 1 é 1, vezes 1 vezes 1 é 1, então não muda nada. Então vai ser 1 sobre A elevado a n. Da mesma forma aqui, a gente tem 1 sobre A elevado a menos n. A gente vai inverter a base, 1 sobre A vira A sobre 1 e eleva a n. A elevado a n, A elevado a n. E 1 elevado a qualquer coisa vai ser sempre 1. Então, se eu quiser colocar, eu coloco. Se eu não quiser, eu não coloco. Então, A elevado a n sobre 1 é a mesma coisa que A elevado a n. Por fim aqui, ó, A sobre B elevado a menos n. Então, a gente vai inverter a base. No lugar de A sobre B vai ser B sobre A elevado ao n positivo, certo? Então, B sobre A elevado a n é a mesma coisa que B elevado a n eleva os dois, numerador e denominador, ao mesmo expoente. B elevado a n sobre A elevado a n, certo? Aí, exemplo numérico. 8 elevado a menos 2, certo? 8 elevado a menos 2. A gente inverte a base. No lugar de 8 fica 1 sobre 8. E no lugar de menos 2 fica 2. Eleva o numerador ao expoente 2 e eleva o denominador ao expoente 2. 1 elevado a 2 é 1. E 8 elevado a 2, 8 vezes 8, certo? 8 vezes 8 é 64, certo? O exemplo numérico para esse segundo tópico aí, 1/5 elevado a menos 4. Então, a gente inverte a base para transformar o expoente em positivo, certo? A gente inverteu a base, no lugar de 1 sobre 5 vai ficar 5 sobre 1. No lugar de menos 4 vira 4. Então, vai ficar 5 elevado a 4 sobre 1 elevado a 4. Então, não precisa colocar o 1, porque 1 elevado a qualquer valor vai ser sempre 1, certo? Então, 5 elevado a 4 é 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. 125 vezes 5, 625. Certo? O último exemplo aqui de baixo desse slide, A sobre B elevado a menos N. A gente inverte a base, no lugar de A sobre B vai virar B sobre A. E eleva ao expoente positivo, no caso, menos N passa a ser N. Então, elevando o numerador e o denominador ao mesmo expoente, fica B elevado a N sobre A elevado a N. E numericamente, 3 sobre 4 elevado a menos 2, a gente inverte, no lugar de 3 sobre 4 fica 4 sobre 3, inverte o numerador com o denominador. E no lugar de menos 2, o expoente passa a ser 2, certo? E aí, elevando o numerador e o denominador ao mesmo expoente, 4 ao quadrado sobre 3 ao quadrado, 4 ao quadrado a gente tem como 16. E 3 ao quadrado, 9. O resultado de 3 sobre 4 elevado a menos 2 é a mesma coisa que 16 sobre 9. Essa aqui eu vou dar uma passadinha, depois a gente olha com mais calma na sala de aula, que a gente não tinha visto. Certo? Propriedade das potências de mesma base. Multiplicação de mesma base. Multiplicação de potências de mesma base. Para multiplicar potências de mesma base, conservamos a base e somamos os expoentes. A gente tem um exemplo aqui de A elevado a M vezes A elevado a N, certo? Aqui o A pode ser qualquer valor numérico, qualquer um. Um exemplo, 2 elevado a M vezes 2 elevado a N, pronto, é a mesma coisa que 2 elevado a M mais N, certo? Um exemplo que a gente trabalhou aqui, que a gente vai trabalhar aqui, é exatamente com o número 7.
O 7 aqui é a base, o 4 é o expoente, o 7 é a outra base e o 5 é o outro expoente. As bases não são iguais, 7, 7. Quando a gente tem uma multiplicação de potências de mesma base, 7 e 7, a gente repete ela, a base 7, e soma os expoentes. O expoente da primeira aqui é 4 e da segunda é 5. 4 mais 5, 9. Então, qualquer potência, né? Multiplicação de potência de mesma base, a gente vai conservar a base e somar os expoentes. Outro exemplo, a gente tem 13. Aqui, perceba, ele está elevado a 1. Como não tem, automaticamente a gente precisa saber que o expoente é 1. Multiplicado por 13 elevado a 3. Então, mesma base, 13 e 13, soma os expoentes. Aqui tem 1 e aqui tem 3. 1 mais 3, 4. Certo? Não precisa resolver essas potências aqui, que vai ficar um pouquinho complicado. Mas só em você chegar nessa etapa aqui, para mim, já está extremamente válido. Ou divisão de potências de mesma base. Né? A gente trabalhou a multiplicação, agora vamos para a divisão. Para dividir potências de mesma base, conservamos a base e subtraímos os expoentes. A elevado a m dividido por a elevado a n, no lugar da gente somar os expoentes, como a gente fez anteriormente, a gente subtrai. Aqui é uma outra representação, vamos trabalhar numericamente. 5 elevado a 8 dividido por 5 elevado a 6 é a mesma coisa que 5, né? As bases não são iguais? 5 e 5. E é uma divisão, não é uma multiplicação. Na multiplicação, a gente soma. Na divisão, a gente subtrai. Subtrai o primeiro menos o segundo. Então, o 8 é o primeiro, vai ficar 8 menos 6. 8 menos 6, 2. Vai ficar 5 elevado a 2, que é 5 vezes 5. Não é 5 vezes 2, certo? Então, atenção. 5 ao quadrado é 5 vezes 5. O resultado é 25. No segundo exemplo, a gente tem 2 elevado a 4 dividido por 2 elevado a 7. A base é 2. Os expoentes são 4 e 7. Lembrando, a gente subtrai 4 menos 7. Quando a gente faz essa subtração aqui nos expoentes, 4 menos 7, quem é o maior? 4 ou menos 7? Na verdade, quem é maior? 4 ou 7, né? No nosso sistema de numeração. O 7 é maior. Então, prevalece o sinal do maior. Certo? Então, o sinal do maior, 7, é negativo, então prevalece o sinal negativo. E aí subtrai 7 menos 4, 3. Então, 2 elevado a menos 3. Como a gente já viu, quando o expoente é negativo, a gente inverte a base. Né? 2 sobre 1 vai ficar 1 sobre 2. E eleva ao expoente positivo. 1 elevado a 3 sobre 2 elevado a 3. 1 elevado a 3 é 1. E 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2, que é 8, certo? Divisão de potência de mesma base. Para dividir potências de mesma base, conservamos a base e subtraímos os expoentes. Aí a mesma coisa, só em outra representação, certo? Isso aqui eu vou passar. Aí tem a potência de potência. Para resolver a potência de potência, conservamos a base e multiplicamos os expoentes. Aí a gente tem entre parênteses a elevado a m, esse valor está elevado a n. Então basta a gente multiplicar esses dois expoentes, m vezes n. Numericamente, quando a gente tem 3 ao quadrado elevado ao cubo, né? 3 elevado a 2 elevado a 3. Então a gente tem 3 elevado a 2 vezes 3. 3 elevado a 2 vezes 3 é a mesma coisa que 3 elevado a 6. Certo? Tranquilo. Mesma forma aqui. 10 elevado a 4 elevado novamente a 5. Basta a gente multiplicar esses dois expoentes, 4 e 5. Então, 10 elevado a 4 vezes 5, 10 elevado a 20. Certo? Potência de um produto. Para resolver, devemos elevar cada fator do produto, né, da multiplicação, ao expoente indicado. Por exemplo, A vezes B elevado a N é igual a A elevado a N separadamente. Né? Aqui não tem um produto, uma multiplicação, elevado a um mesmo expoente, a gente separa. A elevado a N,
primeiro fator elevado a n e o segundo fator também elevado a n, certo? A gente trabalhando com o número 6 vezes 9 elevado a 4. Vai ser 6 elevado a 4, daquele, vezes 9 elevado a 4. Isso aqui são propriedades que a gente precisa dominar, porque geralmente elas aparecem em determinadas questões, certo? Principalmente nas avaliações externas. 2 vezes 3 vezes 5, que tem 3 fatores. Todos eles precisarão ficar elevados ao mesmo expoente. Então, o primeiro ao quadrado, o segundo ao quadrado e o terceiro ao quadrado. 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Potência de um quociente. Da mesma forma que a multiplicação a gente pega todos os fatores e eleva ao mesmo expoente, no quociente a gente faz da mesma forma. A gente eleva cada termo do quociente, né, o numerador e o denominador ao mesmo expoente que está indicado na potência. Então, A dividido por B elevado a n é a mesma coisa que A elevado a n dividido por B elevado a n. Em uma outra representação, A dividido por B elevado a n, que é a mais comum, né? É a mesma coisa que A elevado a n, numerador, dividido por B elevado a n. Numericamente falando, né, a gente tem 5 dividido por 8 elevado ao quadrado. Então, vai ser o primeiro ao quadrado, que é 5 ao quadrado, dividido pelo segundo ao quadrado, 8 ao quadrado. 5 ao quadrado resolvendo dá 25. E 8 ao quadrado também resolvendo, 64. Certo? Esse outro exemplo, a gente tem 4 terços elevado ao cubo, né, elevado a 3. A gente bota o numerador elevado a 3, está aqui ele. E o denominador elevado a 3. 3 elevado a 3, está aqui ele. 4 elevado a 3 é 4 vezes 4 vezes 4, como a gente já relembrou, né, na aula de hoje. 4 vezes 4, 16 vezes 4, 64. Da mesma forma aqui, ó, 3 elevado a 3 não é 3 vezes 3. É 3 vezes 3 vezes 3 novamente. O 3 ele precisa se repetir a quantidade de vezes que aparece no expoente. Então, 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27, certo? Bases e potências mais usadas. Aqui eu trouxe mais por questões de curiosidade mesmo, certo? A gente tem a base 2, né? Base 2. Quando a base é 2, qualquer número elevado a 0 é 1. Aí 2 elevado a 1. Essa aqui era bom bater um printzinho, certo? Bate o print, já facilita aí para a resolução de algumas questões que eu passarei, certo? Que estarão aí nos exercícios. Então, base 2, base 3, base 5, base 7, base 6 e base 10. A mais fácil de todas e mais tranquila de a gente entender é a base 10, certo? Por quê? Porque 10 elevado a 0, qualquer número elevado a 0 é 1, certo? Aqui, ó. 10 elevado a 1, na potência de base 10, o expoente indica quantos zeros teremos no resultado. Expoente 1, 1 zero. Expoente 2, 2 zeros. Expoente 3, 3 zeros. E expoente 4, 4 zeros e assim sucessivamente, certo? Acredito eu que seja o último. Isso é o último. Então, se atentem aí para essa aula, certo? Espero que tenham conseguido acompanhar, certo? Que tem um errinho aqui, é para ser o 3, certo? Para ser o 3 aqui. E aí eu espero que vocês tenham gostado, né? Espero que tenham ficado até o final. E assim a gente vai finalizando essa aula. Na próxima aula eu vou estar resolvendo as questões que eu vou passar logo em seguida após esse vídeo. Um abraço, fiquem com Deus. Aproveitem aí enquanto podem estar em casa. Daqui a pouco estaremos juntos lá presencialmente. Um abraço, estou com saudade, fiquem com Deus e até a próxima.